Olá, bom dia. A ideia é apresentar algumas atualizações sobre a parte da numeração. Com certeza, o tópico mais interessante desse momento é a terminação, o esgotamento do IPv4, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho disso daí. Vai também falar de IPv6 e também de outras formas, inclusive, de obter IPv4, porque a gente sabe que ainda é necessário IPv4, não tem jeito, né? Então, a gente tem algumas formas de obter IPv4 aí, isso que nós vamos estar falando. Só estou carregando aqui a minha apresentação. Só me confirma que vocês estão vendo aí perfeitamente. Legal. Sim, então, vamos lá. estamos. Eu achei interessante a gente colocar um pouquinho de história do IPv4, né? Para muitos que ingressaram aí no mercado internet mais recentemente, a informação de que esse IPv4 esgotou pode soar como uma surpresa. Pô, mas eu acabei de entrar e já acabou, né? Como assim? Que história é essa? Então, eu achei interessante a gente colocar um pouquinho da história, né? Então, vamos voltar lá para 1983. O IPv4 é um pouquinho anterior a isso, mas essa data que eu coloquei aí é quando a ARPANET, a rede que deu origem ao que nós temos hoje como internet, migrou de um protocolo anterior para o protocolo IP. Ela colocou lá o endereçamento IP, na época IPv4, nos seus dispositivos. Então, colocou ali a rede no novo formato e é o que a gente utiliza até hoje. Então, ali eu coloquei esse tamborzinho representando 100% dos endereços ali naquele momento. A gente começou a fazer as primeiras alocações, nesse caso, era uma pessoa que fazia isso, o John Postel, que estava ligado a essas instituições que comandavam ou que organizavam a ARPANET, era uma das instituições conectadas, a ARPANET, ele trabalhava para a Universidade de South of California, e estava ligado à ARPANET. Então, as primeiras atribuições de endereçamento IPv4 foram feitas aí nesse momento àquelas universidades, aquelas instituições que estavam conectadas à ARPANET. Se a gente pegar o arquivo da IANA, a IANA é uma organização que seguiu o trabalho do João Postel, eles publicam ali no seu site as alocações que são feitas, tanto de IPv4 como de ASN de IPv6, a gente vai encontrar uma das primeiras alocações de IPv4 em 1991. Alguns anos depois, mas provavelmente é a forma que eles encontraram de registrar a informação, consta lá de 1991, e naquele momento eram blocos /8 a maior parte, né? Não havia esse conceito de CIDR que nós utilizamos hoje, então eram alocados endereços de acordo com as classes, classe A, B ou C. Se minha rede tivesse ali até 254 endereços, dispositivos conectados, poderia receber um classe C. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma necessidade de 300 endereços, eu já não receberia um classe C. O classe C já não era suficiente, eu ia receber um classe B, muito maior que um classe C. Se eu precisasse de mais endereços, possivelmente eu receberia um classe A, o que hoje é um /8. Então, muitas organizações receberam /8 logo no começo, porque eram redes universitárias, com grande volume de dispositivos, que precisavam de muitos endereços. E com isso ali, já perceberam que havia um certo desperdício, ou não era o ótimo na distribuição dos endereços, e já se iniciou alguns estudos para implementar algo diferente, que é o CIDR, o Classless Interdomain Routing, permitia aos roteadores encontrar as redes não baseadas em classe, mas em prefixo, que é o que a gente usa atualmente, é mais conhecido por nós. Mas voltando aqui à nossa história do tempo, lá em 1992 surge o primeiro Internet Registry, ou RIR, de Regional Internet Registry, o RIPE-NCC foi o primeiro que surgiu lá em 1992. E naquele momento, 86% dos endereços IPv4 ainda estavam disponíveis. 93 vem o CIDR, que dá uma otimizada nessa distribuição dos endereços. 94 surge o APNIC, o segundo Regional Internet Registry, o RIPE-NCC cuidando da Europa e parte do Oriente, o APNIC cuidando da Ásia e do Pacífico. Nesse momento,
33% dos endereços IPv4 já haviam sido alocados. 97, dezembro de 97, surge o ARIN, que cuida naquele momento, cuidava das Américas, então da América do Norte, América Latina e Caribe. Nesse momento, 69% dos endereços estavam disponíveis. Seguindo a história, em 2002 surge o LACNIC. Ele assume parte da responsabilidade do ARIN, assume para sua operação América Latina, México para baixo, América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Então, nesse momento, em 2002, 61% dos endereços IPv4 ainda estavam disponíveis. Quase metade ali já sendo alocada. Passado um tempo, surge o Afrinic, em 2004, cuidando da África, da região da África, assumindo ali, uma parte da África era cuidada pelo ARIN, outra parte pelo RIPE. O Afrinic, então, surgiu cuidando, assumindo a responsabilidade por toda a distribuição de recursos por toda a África. Nesse momento, 44% dos endereços já estavam alocados, 56% disponíveis. Então, quando surge o último RIR, em 2004, quase metade dos endereços IPv4 já haviam sido alocados, já haviam sido distribuídos. Grande parte, a gente sabe, foi para aqueles que entraram nesse jogo, nessa indústria antes. Então, boa parte está na América do Norte, uma outra grande parte na Europa, e depois a Ásia e Pacífico, restando aí algumas outras alocações feitas pela IANA, que cuida dessas distribuições para os RIRs, depois que eles surgiram aí o LACNIC e o Afrinic, mas aí quase metade dos endereços já haviam sido distribuídos. Bom, seguindo a nossa linha do tempo, já não falando mais de RIR, porque não surgiu mais nenhum outro RIR depois do Afrinic em 2004, em 2011 a IANA, como eu comentei, é quem cuida dos endereços não alocados. Numa hierarquia de distribuição, a IANA estaria no topo, ela distribui grandes quantidades para os RIRs, que depois distribuem para os provedores ou instituições que cuidam dessas distribuições localmente. A IANA, em 2011, distribuiu os últimos /8. As distribuições eram /8 para os RIRs, haviam 5 no seu estoque. Então, foi um para cada RIR, em 2011. Utilizando esse último bloco, o APNIC esgotou, consumiu todo esse /8 em abril, passado ali 2 meses. O RIPE NCC esgotou o seu estoque em 2012. Eu coloquei ali um colchete do LACNIC, que aconteceu em 2014, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, mas só para continuar essa linha do tempo, sem entrar na nossa região ainda. Em 2015, o ARIN anuncia que esgotou seus endereços IPv4. Indo diretamente para o LACNIC, que eu fiz aquele parênteses, o LACNIC anunciou seu esgotamento em 2014, mas, na verdade, ainda existiam endereços IPv4 para serem distribuídos. O que aconteceu nesse momento foi que o LACNIC anunciou a entrada de vigência de uma política específica para esgotamento organizado, como assim eles chamaram, dos últimos endereços IPv4. Nesse momento havia 1/9, metade de 1/8 para ser consumido, para ser distribuído. Então, em junho de 2014, começou a utilização de metade desse /9, 1/10, na chamada fase 2 do esgotamento. Nessa fase, as alocações estavam limitadas a 1/22 IPv4, mas permitia-se alocação adicional. Em fevereiro de 2017, aquele /10 foi consumido, começou então a consumir o outro /10, a outra metade, e mais um pouquinho que eu coloquei nesse outro tamborzinho aí embaixo, que seriam aqueles endereços que haviam já sido recuperados ou devolvidos e estavam sob o controle do LACNIC. Então, em 2017, começa a fase 3 dessa política de esgotamento, onde alocações ainda continuavam limitadas a 1/22 por organizações, mas já não se permitia mais alocações adicionais. Então, as organizações que já tinham alocação e haviam já utilizado todos os endereços alocados não poderiam mais receber blocos adicionais. Somente os novos entrantes, como assim foi designado essas empresas, que estavam entrando na indústria internet nesse momento
e precisavam da sua primeira alocação, estava limitado então ao barra 22. Certo? Em dezembro de 2019, aquele barra 10 foi consumido na sua totalidade, e o LACNIC começou a utilizar aquele outro tamborzinho que eu coloquei ali, que são os endereços recuperados, devolvidos, que até já estavam disponíveis para serem alocados. Né? Depois eu comento um pouquinho que tem um processo de quarentena. Então, em dezembro de 2019, começou a se utilizar esses endereços recuperados. E agora, em agosto de 2020, recentemente, o esgotamento completo foi anunciado. Então, acabou, não tinha mais nada para ser alocado. O que foi esse esgotamento, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho do esgotamento mais para frente, mas só para a gente ter uma história, finalizando a história aqui, para a gente ver como que é o volume de alocações na nossa região. Ele é bem grande, então a gente percebe assim um crescimento muito acelerado ali a partir de 2006, 2010 tem uma aceleração nesse crescimento, até que ali em 2014 começa a estabilizar, começa a ficar reto, porque entrou em vigor aquelas políticas que eu comentei de alocações na fase de esgotamento. Mas é interessante também mostrar como é que é o cenário do Brasil. Como se deve imaginar, o Brasil tem a maior parte dos recursos alocados na nossa região, 45% dos IPv4, 50% do IPv6 e mais de 70% dos ASNs estão alocados aqui na nossa região. Indo aqui para a parte que eu já ia me adiantando, o que aconteceu em agosto de 2020? A quantidade de endereços disponíveis nesse pool central é um conjunto de endereços que eram utilizados tanto pelo LACNIC como pelos seus NIRs, o NIC Brasil e o NIC México. A quantidade que havia ali disponível não era suficiente para atender os pedidos já aprovados. Então, nesse momento foi declarado o esgotamento. A gente não conseguiria atender os pedidos aprovados. Tá? Aqueles pedidos aprovados foram colocados em ordem de aprovação, então pegou-se lá todos os pedidos aprovados e ordenou pela data de aprovação. Então, aqueles em primeiro lugar na fila foram os que receberam os endereços PV4, os últimos ali daquele pool. Os demais ficaram numa fila. Então, estavam aprovados, não tinham endereço para atender a sua demanda, mas eles ficaram lá aguardando em fila. Por quê? Porque havia um volume morto aí. Né? Esse volume morto foi um termo muito utilizado anos atrás, e eu coloquei de volta aqui para falar o seguinte, olha, havia ainda alguns endereços recuperados, devolvidos, mas que não podiam ser alocados de imediato. Então, o LACNIC tem uma política, isso é praticado pelo LACNIC, mas também pelos seus NIRs, de colocar em quarentena, por 6 meses, qualquer bloco recuperado ou devolvido. Isso para dar tempo de se atualizar aí políticas de roteamento, filtros, possíveis blacklists, então por garantia coloca seu endereço em quarentena. Então havia, a partir de agosto, alguns endereços ainda recuperados, mas que não haviam cumprido a quarentena. Então esse volume morto ali que eu comentei. Era mais ou menos, tem um errinho aí, depois eu corrijo, 125 mil endereços nesse momento, não 125 endereços, mas 125 mil endereços, né? E iam ser liberados na medida que essa quarentena alcançasse o seu tempo aí de 6 meses. Então, a primeira liberação aconteceu em outubro, sábado, agosto, a terminação, e em outubro nós liberamos 2.300 endereços de IPv4, que atenderam aqueles que estavam em fila, tá? Esse volume morto ainda existe, como eu falei, são 125 mil endereços que vão cumprindo essa quarentena, e até março a gente tem aí alguns endereços para serem distribuídos e vão ser feitos, essa distribuição vai ser feita para aqueles que submetem a solicitação, cumprem com os requisitos, cumprem com a política e ficam em espera lá na fila, tá? Mas assim, o importante eu coloquei aqui, tentei destacar, que não há como prever quando os endereços vão ser recuperados ou devolvidos. Então, esses 125 mil foram recuperados durante anos. Desde 2011, que o LACNIC tem uma política de recuperação, e esses 125 mil endereços foram acumulados nesse período. Pode parecer bastante, 125 mil endereços, mas a gente não tem como garantir novas recuperações, novas devoluções que formam um volume grande para atender. Então, o melhor é assumir que não vai ter. Né? A gente não tem como saber quando isso vai acontecer. As solicitações, como eu comentei, continuam entrando.
seguem as políticas vigentes, tinha um recadinho aqui, vamos lá. Segue a política vigente, uma vez aprovado, eles podem aguardar em fila. Se a pessoa falar, olha, eu quero IPv4, bom, a gente coloca em fila, já avisa que não há como garantir quando isso vai acontecer, a liberação de IPv4, mas eles podem já receber a ASN IPv6. Como foi comentado, tem muito já fazendo dessa forma, recebendo o IPv6, o ASN, e já os utilizando, como comentaram aí que no IX já tem organização conectada com IPv6 somente. Mas eles podem também optar e falar, olha, eu só vou receber aqui os recursos lá para frente, quando houver liberação do IPv4. Também é permitido. A gente não tem como prever quando vai acontecer, quando eles vão receber, justamente porque a gente não sabe quando vai receber, liberar IPv4. Só para a gente ter uma ideia da situação, para atender quem já está em fila, seriam necessários 360 mil endereços IPv4. A gente tinha 125 mil que já foram utilizados, alguns, uma porcentagem, e ainda para atender os que ainda estão em fila, precisariam de mais 360 mil. É muita coisa. Então, a real, assim, para a gente jogar um balde de água fria nas pessoas que têm alguma expectativa, é assumir que não vai ter mais IPv4. Tá? E agora? Bom, receber a SN IPv6, pode ficar ou não na fila para IPv4, o que é interessante é receber já o IPv6 ou ASN, já colocar sua rede de forma, numa configuração de sistema autônomo, já passar a utilizar IPv6, é o melhor, você já assim consegue independência dos seus provedores, já consegue ir migrando a sua rede para o protocolo do futuro, se interconectando com quem tem IPv6, colocando no IX essa conexão IPv6, e assim você vai ter um grande ganho. Só para a gente ter uma ideia, e depois eu vou mostrar, grande porcentagem do tráfego já segue IPv6. Dependendo do conteúdo que esses seus clientes, um cliente de um SP esteja acessando, quase que a totalidade do seu tráfego vai ser sobre IPv6. Então, tem sim muitas vantagens já colocar a rede para funcionar com IPv6, com o ASN de forma autônoma. Existe uma questão aí de custo, né? A tabela do LACNIC, a gente segue uma tabela implementada pelo LACNIC, a gente só converte esses valores para reais, porque a gente não pode cobrar em dólar, define o seguinte, que para IPv6 a menor categoria que há é small, né? Para isso é cobrado $2.100. No nosso caso, esses $2.100 convertidos para reais dá os R$8.400. É muita coisa, assustou muita gente. Respondendo a essa preocupação, a diretoria do LACNIC implementou, muito recentemente, há uma semana atrás, anunciou, e nós anunciamos também, que há um desconto para quem tiver IPv6 somente, limitado a 1/32 na categoria ISP, e esse desconto ele é regressivo, até 2026, quando chega, então, o valor full, ao valor total que a gente tem hoje, tá? Então, essa informação já está no nosso site, então é uma forma que o LACNIC viu de fomentar, não brecar o desenvolvimento de IPv6. Então, tem aí, para alento das pessoas, para acalmar os ânimos, a diretoria veio com essa solução que foi possível de imediato fazer. Tá? Qualquer outra alteração de política, de regras, de custo, de categorias, demandaria muito mais tempo, que envolve comunidade, envolve assembleia. O que eu queria comentar? Esse aqui é o volume de alocações que a gente tem, não cumulativo, então ano a ano a gente tem alocado cada vez mais IPv6, e o volume de tráfego, nesse caso aqui especificamente, chegando aos nossos servidores aqui do NIC-BR. Mais de 40% do tráfego que chega a nossos servidores são em cima de IPv6. Mas como eu falei, dependendo da característica do tráfego de um ISP, é muito mais que isso. A gente sabe que provedores de streaming, de conteúdo, têm a sua infraestrutura já em IPv6. E a gente sabe também que grande parte dos clientes de provedores de internet, de ISPs, consomem esses tipos de tráfego. Na sua grande maioria, o tráfego é baseado em streaming, em consumo de banda, nesse tipo de serviço. Então, o volume de tráfego IPv6 vai ser maior. Tá? Indo aqui para a parte final, mas se ainda assim eu preciso do IPv4, o que eu faço? Bom, já existe há um tempo uma política de transferência, a gente chama aqui no NIC-BR de transferência direta. Qual que é a ideia? Alguém que tem a IPv4,
sem uso, excedente, está lá, não está sendo necessário, pode ceder isso para outro que tenha necessidade. Tá? Mesmo assim, mesmo havendo uma negociação entre as partes, quem recebe tem que justificar essa necessidade. Ele vai ter que entrar com o processo de solicitação e demonstrar que ele precisa daquela quantidade de endereço. Tá? Não é porque houve um acordo entre as partes que nós vamos simplesmente fazer aquela transferência. Não. Quem recebe tem que seguir a política, e a política diz que ele deve justificar esses endereços. Tá? Nós temos aí diferentes modalidades, transferências para dentro do mesmo país, dentro da mesma região, também, mais recentemente, entre regiões. Então, pode ser transferidos endereços do Brasil para fora da região, para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia, assim. Ali eu coloco mais informações, eu não vou me delongar muito aqui nisso daqui, mas eu só queria complementar mais uma outra parte, que é muito importante, já indo para as conclusões. Não existe compra e venda de endereço IP. Eu sei que muita gente utiliza, não tem problema nenhum, mas é importante a gente, do nosso ponto aqui como registro, explicar esse conceito, porque às vezes a pessoa tem a ideia errada. Eu comprei um endereço, é meu. Não, não é isso. Endereço IP não é um bem que se compra, é um direito de uso, é uma concessão. Por que é importante destacar? Às vezes a pessoa, nesse acordo entre as partes, houve sim entre eles uma transferência monetária, uma financeira, quer dizer, aquele que estava sem necessidade do IP recebeu um dinheiro ali como incentivo para fazer aquela transferência. Junto ao NIC, não importa se houve essa transferência financeira, porque, como eu disse, aquele que recebe tem que justificar a necessidade daquele endereço. E assumir essa ideia errada de que ele comprou o endereço pode ser perigoso, porque ele fala assim, eu comprei, é meu para sempre. Se ele não cumprir as regras, se ele não cumprir a política, se ele não cumprir com as obrigações administrativas dele, ele vai perder esse endereço. Não importa que ele transferiu dinheiro para outra parte. Junto a nós, o que foi apresentado foi uma necessidade. Se essa necessidade deixar de existir, ou se ele não seguir as regras, a gente vai tomar os endereços, porque para nós não houve nenhuma transação financeira junto a nós e não existe esse conceito de compra e venda. Tá? Finalizando, eu sei que já estão me pressionando aqui para terminar. As regras e políticas que a gente usa são definidas dentro do LACNIC, é um processo aberto, transparente, qualquer pessoa pode participar. Eu acho que é interessante o Brasil, pelo seu tamanho na indústria da internet, pela sua importância na região, mas também nem todo o Brasil a gente vê grandes e importantes fóruns de interconexão, de pessoas trocando ideia, de colaboração. Então, é um convite aqui para participar das reuniões do LACNIC, das discussões de políticas. Grande parte dela é feita dentro de fóruns de discussão, de lista de discussão de e-mail, mas também existem os fóruns presenciais. Coloquei entre parênteses, porque nesse ano que passou, esses fóruns foram virtuais e possivelmente os próximos também o serão. Mas eles ainda estão existindo. Só para a gente ter uma ideia, e já concluindo, quais foram os processos que a gente teve de políticas aprovados recentemente. Teve uma atualização no processo de recuperação, como eu falei, a gente tem aí blocos sendo recuperados, sendo devolvidos, e houve uma atualização na política que dita como deve ser essa recuperação. Houve também uma que é muito interessante, que indica que o LACNIC ele deve emitir ROAs dentro do sistema RPKI com a SN 0 para os endereços que não estão alocados, não estão em uso. Dessa forma, quem quiser fazer um filtro dentro da estrutura RPKI, é só ignorar qualquer ROA que tenha como origem a SN 0. E uma outra, registro e validação de contatos de abuso, só para a gente ter uma ideia. Último slide. Queria deixar aqui um agradecimento em nome meu, mas também do NIC, a equipe de numeração, e aí eu cito o nome, o Kleber, a Cátia, o Marcelo, pessoas que vêm desempenhando durante muito tempo as suas funções com muita responsabilidade, com muita dedicação, de forma isonômica, isenta, corretíssima, mas a gente sabe que também são muito criticados por pessoas que às vezes não compreendem o processo, ou têm ali uma urgência e não conseguem entender que existe uma sequência, por qualquer outras razões eles acabam sendo criticados, mas não há como questionar o trabalho responsável e intenso que essa equipe tem feito, principalmente nesse ano. Nós batemos um recorde na região
de solicitações e alocações no mês de agosto, que foi justamente pré-esgotamento. O volume de alocações bateu recorde na história do NIC-BR, mas também em comparação com o LACNIC, NIC México, e da mesma forma o volume de solicitações. Então, esse pessoal trabalhou muito nesse período. Então, nosso agradecimento aqui à equipe de numeração, que nesse ano trabalhou de forma intensa, suada, vem trabalhando durante muito tempo, mas em 2020 foi o pico aí de trabalho. E agradeço a atenção de vocês. Se houver alguma questão, alguma pergunta, eu fico atento aqui para responder. Oi, Ricardo, bom dia. Obrigado pela apresentação, obrigado pelos números aí, e também parabenizar a equipe de numeração, o Kleber, o Marcelo e a Kátia, também pelo trabalho lá. Ricardo, temos algumas perguntas, mas infelizmente o tempo está esgotado. Vou te fazer uma só aqui do Marcelo Godin. Ele está perguntando, nesses 125 mil endereços que foram recuperados, IPv4, podem entrar na fila de AS somente novos ASNs ou aqueles que já têm recursos alocados? Boa pergunta, boa pergunta. A política continua sendo a mesma, então as alocações estão sendo feitas somente para quem não tem ainda alocação direta de IPv4. Então, esses recursos recuperados vão ser utilizados para aqueles que ainda não têm nenhuma alocação, que são os novos entrantes. A política segue a mesma. Obrigada, Ricardo.